Olá, de volta com a Lei 8.625, de volta com a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, né? Estamos estudando os órgãos de administração, tá? Atenção sempre com o início do nosso curso, onde eu comparei o que são órgãos de administração e órgãos de execução. Tem muita gente fazendo confusão aqui. Peraí, professor, nós vimos na aula passada as procuradorias de justiça. A Procuradoria de Justiça é órgão de administração e execução ao mesmo tempo. Lembrem-se daquele macetinho, tá? Quando tem procuradorias de justiça, eu estou falando de um órgão de administração. Se são procuradores de justiça, eu estou falando de órgãos de execução. Se eu tenho promotorias de justiça, órgãos de administração. Se são promotores de justiça, órgãos de execução, né? O que a gente está percebendo aqui, quando a gente estuda, né? Tanto na aula passada como na presente aula a gente vai perceber também as características aqui, a preocupação quando eu falo de um órgão de administração são com questões administrativas. É uma estruturação administrativa do Ministério Público, de qualquer Ministério Público estadual no território brasileiro. Quando eu me preocupo com as funções institucionais do MP, aí eu vou para os órgãos de execução. Ou seja, tem a ver com a execução das funções institucionais de um membro do Ministério Público. Aí eu falo de órgãos de execução que a gente vai ver mais à frente. Aqui não, aqui a gente está falando dessa organização administrativa. Se eu tenho procuradores de justiça, eles precisam estar lotados dentro de uma determinada procuradoria de justiça. Se eu tenho promotor de justiça, eles precisam estar dentro de uma promotoria, ele precisa estar dentro de uma promotoria de justiça. E não só ele, né? Eu tenho que lembrar que existe toda uma estrutura de apoio, que são os órgãos de apoio. A gente já viu isso também no âmbito, né, do início ali do nosso curso sobre a Lei 8.625, tá? Então, nós vamos retomar a partir do artigo 23, mas lembrem-se, estamos falando de órgãos de administração. Faltou um Szinho aqui, né? Eu estou falando de órgãos de administração. Estou falando das procuradorias de justiça e das promotorias de justiça. Ah, professor, outro dia eu estava estudando a lei complementar número 75, a lei orgânica do Ministério Público da União. Lá é um pouquinho diferente, as denominações são diferentes, né? Nem todos os ramos do Ministério Público da União tem promotoria, tá? Tomem cuidado, é outra matéria, é outro curso que já está disponível há bastante tempo aí no YouTube para todos vocês, né? Então, quem quiser assistir as aulas sobre a Lei Complementar número 75, que organiza o Ministério Público da União, já está disponível aí no YouTube como um todo, tá? Bem, avançando então, né, nos órgãos de administração, as promotorias de justiça, vejam só o artigo 23 da Lei 8.625. As promotorias de justiça são órgãos de administração do Ministério Público, com pelo menos um cargo de promotor de justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidas pela lei orgânica. Estou numa pequena comarca de um estado brasileiro. Opa, quando eu falo de uma comarca pequena, ela não tem um juiz, não é uma comarca de vara única. O Ministério Público não atua perante o Poder Judiciário, então se eu tenho uma comarca de vara única, eu vou ter ali naquela comarca um único promotor de justiça. Então uma única promotoria de justiça enquanto órgão de administração, né? Aquela promotoria de justiça, ela vai ter lá toda a sua estrutura administrativa, os servidores para darem apoio, os servidores do MP, os órgãos de apoio, os órgãos auxiliares necessários à organização da promotoria. E dentro daquela promotoria, a gente vai encontrar um promotor de justiça. Mas quando eu falo do promotor de justiça pensando nas suas funções institucionais, eu estou falando de órgão de execução. Quando eu falo da organização administrativa, uma promotoria de justiça. Mas também pode acontecer o seguinte: estou numa grande comarca, estou numa grande capital brasileira, onde eu tenho, diversas varas da justiça estadual organizadas no fórum
fórum daquela capital. Peraí, se eu tenho diversos juízes, se eu tenho diversas varas da Justiça Estadual, eu preciso ter diversas promotorias, né? Aí muitas vezes o que a gente encontra? Promotoria de defesa do consumidor, promotoria criminal, promotoria de família, promotoria de defesa do meio ambiente, né? Inclusive eu consigo especializar essas promotorias tendo em vista a quantidade maior, né, a demanda maior de serviço e a quantidade maior de órgãos de administração maior de promotorias, tá? Então percebam, ó, as promotorias de justiça são órgãos de administração do Ministério Público com pelo menos um cargo de promotor de justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidas pela respectiva lei orgânica. Cada estado, eu já chamei a atenção disso diversas vezes, né, sobre isso diversas vezes, cada estado tem a sua respectiva lei orgânica, né? E aí vai tratar, regulamentar a organização daquele Ministério Público Estadual de acordo com as peculiaridades daquele estado, mas sempre observando os ditames da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, né? Como, por exemplo, o parágrafo 1º. Vejam só o parágrafo 1º. As promotorias de justiça poderão ser judiciais ou extrajudiciais, especializadas, gerais ou cumulativa, tá? Ah, eu tenho uma promotoria geral. É o promotor clínico geral, né? O que cair na frente dele enquanto função institucional do Ministério Público, ele tem que fazer. Naturalmente, a sua promotoria, o seu órgão de administração, também vai trabalhar com todas as situações, dando o apoio necessário ali para todas as situações, né? É como, fazendo uma analogia, uma comparação com o Poder Judiciário, é como se fosse uma comarca de vara única, né? Eu não tenho uma especialização, né? Caiu ali, é como se fosse um clínico geral, tá ali para atender qualquer tipo de situação, tá? Ah, eu posso ter uma promotoria judicial, aquela que vai atuar, né, no procedimento judicial em si, emitindo seus pareceres nos processos que tramitam perante o Poder Judiciário, mas também posso ter uma promotoria extrajudicial. Então aqui eu tenho uma atuação, vamos dizer assim, mais preventiva do Ministério Público, onde o Ministério Público está mais preocupado em fiscalizar o respeito ao interesse social, aos interesses individuais indisponíveis, né? E onde ele pode verificar questões, por exemplo, de meio ambiente. Uma mineradora está cumprindo a legislação referente à segurança de uma barragem, por exemplo, né? Então, naturalmente, eu tenho uma função que é uma função preventiva e ela pode ser, né, desempenhada por uma promotoria extrajudicial. Ou seja, eu não tive ajuizamento de ações ali por parte do Ministério Público. É uma conduta preventiva do Ministério Público, onde o Ministério Público, a gente já estudou na Constituição, pode inclusive propor um termo de ajustamento de conduta para que aquela empresa, aquela organização, né, se adeque, cumpra a legislação e evite maiores danos, tá? Então a gente tem essa questão aí de ser judicial ou extrajudicial. Geral ou cumulativa, né? Cumulativa pode ser, eu tenho uma promotoria, né, da família e do meio ambiente. Então eu tenho uma certa especialização, mas não é uma especialização única, né? Específica, dedicada unicamente a um ramo, a uma determinada matéria de competência, uma função institucional em si do Ministério Público, tá? Então, isso, cada lei orgânica estadual vai regulamentar, vai detalhar melhor, mas percebam que a origem disso está aqui na Lei Orgânica Nacional, a Lei 8.625/93, tá? Parágrafo 2º. As atribuições das promotorias de justiça e dos cargos de promotores de justiça que as integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Podem marcar. Em qualquer lei orgânica estadual, eu vou seguir essa ordem. Vejam só, tá? As atribuições das promotorias de justiça e dos cargos dos promotores de justiça que integram serão fixadas mediante proposta do PGJ. Então é o Procurador-Geral de Justiça que propõe uma eventual, por exemplo, especialização, que propõe essa organização em uma dada comarca, tendo em vista a demanda de serviço e a necessidade do próprio Ministério Público. Agora, quem que tem que aprovar essa proposta
do PGJ, o Colégio de Procuradores de Justiça, tá? Então atenção com o parágrafo 2º, vocês irão encontrar isso detalhado na realidade do estado de vocês, na lei orgânica de cada estado, tá? Então atenção com essa regra geral do parágrafo 2º. Parágrafo 3º, a exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das promotorias de justiça ou dos cargos de promotores que as integram serão efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria absoluta do Colégio de Procuradores. Questão natural, né? Se originariamente é ele quem propõe, e é o Colégio de Procuradores quem aprova, naturalmente qualquer tipo de alteração também tem que ser proposta pelo PGJ. O importante aqui, atenção, a questão de concurso de prova aqui está no finalzinho, tá? Por qual maioria eu preciso, aprovar essa situação? Por qual maioria o Colégio de Procuradores vai deliberar sobre a alteração ou não? Maioria absoluta. E aí, implicitamente, necessariamente, o que você tem que lembrar? Essa maioria absoluta, ela é necessária não só para alterar aquilo que já existia enquanto organização, mas também quando eu tenho a aprovação inicial, a aprovação originária. Então, sempre quando eu tiver a proposição do PGJ, tá? Em um determinado Ministério Público Estadual e a aprovação do Colégio de Procuradores, tá? Referente a essa organização, seja para instituir, seja para modificar, alterar, a maioria necessária tem que ser a maioria absoluta em respeito aí ao artigo 23 da Lei 8.625/93, tá? Então atenção, cuidado, probabilidade de prova no concurso aí de cada um de vocês. Por mais que você esteja se preparando para o MP do Rio de Janeiro, para o MP do Rio Grande do Sul, para o MP de Minas Gerais, para qualquer Ministério Público Estadual ou até mesmo para o Ministério Público da União, tá? Quando se cobra a Lei 8.625, o ideal é você estudar ela primeiro para depois ir para a realidade da legislação do seu estado, né? Afinal de contas, você já vai se adaptando aqui, ó, e vai ver que a realidade estadual muitas vezes é uma cópia das disposições que nós temos aqui na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, né? Lembrando que o foco aqui é o Ministério Público dos Estados, a organização específica do MPU, do Ministério Público da União, como eu já cansei de repetir, tá? Nós encontramos na Lei Complementar número 75, também de 93, tá? Artigo 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do promotor de justiça titular da respectiva promotoria, designar outro promotor para funcionar em feito determinado de atribuição daquele. Nós já estudamos isso lá na questão dos princípios institucionais do Ministério Público. Eu já falei isso na Constituição, já falei isso no início da Lei 8.625 e novamente a gente tem essa informação. Um promotor de justiça pode substituir um outro promotor numa promotoria de justiça? Pode, tá? A gente tem que lembrar que o ato é praticado em nome do MP, Eu tenho unidade, eu tenho indivisibilidade, eu tenho independência funcional, tá? Então, mais uma vez, nós temos aqui, um dispositivo que decorre, na verdade, dos princípios institucionais do Ministério Público. Nós já analisamos isso no início do nosso curso como um todo, ok? Então, com isso, a gente finaliza a presente aula, tá? Vimos aí, os órgãos de administração. Não confundam órgãos de administração com órgãos de execução. Procuradorias, promotorias, órgão de administração. Procuradores, promotores, órgãos de execução. E não confundam também, órgãos de administração com os órgãos de administração superior. Falei de administração superior, o próprio nome já diz, Eu estou falando dos órgãos mais importantes no tocante à administração de qualquer Ministério Público em qualquer estado brasileiro, ok? Então, finalizando a nossa aula, no nosso próximo vídeo, iniciaremos o capítulo 4 das funções dos órgãos de execução. Então aí a gente já vai falar mais de quê? De funções institucionais. Eu estou preocupado com a execução das funções institucionais do Ministério Público. Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro. Obrigado e até lá!